Okay. Irmãos, bom dia. Deus nos abençoe e direcione a nossa vida e que a gente aproveite um pouquinho, esse momento que nós passaremos aqui na escola dominical, estudando a palavra do Senhor. Nós temos, dando continuidade às nossas lições. Eu já gostaria que você abrisse a sua Bíblia, a sua revista, e nós já estaremos. Nós estamos hoje na lição de número 5. Lição de número 5. O título é A Igreja e Sua Liderança. O texto é Hebreus, capítulo 13, verso de número 17. Hebreus 13, verso 17. Tem alguém que não tem a revista? Pastor, eu não recebi ainda. William, uma revista, só uma revista, irmãos? Poderia conseguir para nós, de um diácono, uma revista? Vamos ter um momento de oração, pedindo o direcionamento de Deus sobre as nossas vidas, pedir ao nosso irmão Marcelo que nos conduz, o microfone vai acontecer, para a gente poder orar, A gente tem orado por muitas famílias, Ontem nós tivemos a notícia de 2 óbitos de pastores da nossa igreja, um pastor em Itaguatinga e o reverendo Leonardo, que a gente estava orando, pastor da primeira igreja lá em Valadares, Agora às 11 horas vai iniciar o velório. Às 13 horas vai ser o sepultamento. Eu, a Júlia e os meninos, nós vamos, O pastor Leonardo, desde 95, que a gente fez amizade, passamos a andar muito juntos, Moramos 2 anos no mesmo alojamento. E no final de semana a gente passava junto. Ele era de outra turma, mas a gente tinha um momento muito especial. O retorno dele para Valadares, a gente teve ainda continuidade de amizade, então a gente muito próximo. A esposa Raquel, os filhos, são 3 filhos, 2 meninas e um menino. Então eu pedi a Deus que possa consolar aqueles corações e pedir a Deus também pela nossa vida, que Deus possa direcionar todas as situações que nós temos vivenciado por esses dias. Vamos falar com o Senhor, vamos ficar em pé. Deus bendito, nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, ó Pai querido, que nos descanso nos deste. Louvamos, ó Deus, pela misericórdia do Senhor, que se renovado sobre as nossas vidas a cada manhã. Amém. Bênção do Senhor, estamos aqui reunidos na tua casa, para junto com os irmãos louvarmos e exaltarmos o teu nome. Sim. O que o Senhor tem feito nas nossas vidas e para o aprendizado da tua palavra. Fala no nosso coração a cada dia, ó Pai, nos dê um vídeo muito claro, através do teu Espírito, da tua palavra, que possamos realmente colocar em prática a nossa vida. Nesse momento, ó Deus, nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, por pertencermos ao Senhor e estamos aqui sabendo que o Senhor, Deus, que controla todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Sim. Não é diferente assim para a nossa vida. Verdade. Nesse momento, Deus, que temos passado momentos de muita tristeza, ó Pai, não só aqui no nosso meio, amigos e parentes, ó Deus, que são afetados pelo vírus, e amigos também, um pouco mais distantes. Lembrando, ó Pai, a tua mão está sempre no controle de tudo, e rogamos que o Senhor esteja abençoando, sustentando os familiares nessa perda. Sim. E que o Espírito Santo do Senhor dê o consolo necessário. Amém. Para cada familiar, e que eles sejam realmente a cada dia agraciados pelo consolo do Senhor. Sim. Que
que eles possam ter sempre esperança e saber que o Senhor está cuidando da vida de cada um deles. Fala o nosso coração esta manhã, Pai, na escola local, para o nosso entendimento. Senhor, tudo que for feito aqui seja para a honra, para a glória do teu nome. Pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores, precisamos, carecemos a graça e da misericórdia do Senhor em nossa vida. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, vamos ler aqui Hebreus, capítulo 13, verso de número 17. Hebreus 13, verso de número 17. Vamos fazer a leitura juntos? Leiamos. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Por isso, não aproveita a vós outros. Irmãos, os temas que nós temos trabalhado, semana passada e atrasada, a gente encerrou sobre o poder da palavra da igreja. A semana passada nós falamos mais sobre comunhão, falamos sobre comunhão intensa e comunhão cheia de graça. Ou seja, por ser intensa, a gente vai viver a comunhão, e a gente precisa entender que a intensidade depende de esforço, ela não acontece naturalmente, não acontece. Então, se você não participa das reuniões da igreja local, você não consegue ter comunhão intensa. Você tem comunhão a partir da fé. Então, pela fé, nós temos algo em comum. Mas agora, dizer que nós somos íntimos a partir da fé é outra história. Então, às vezes, eu vejo pessoas dizerem assim: eu confio mais nos meus amigos que não são da igreja do que os que são da igreja. Já ouvi falar. Isso é natural, depende em quem você decide confiar. Eu te mostro mais um tanto de gente que confia mais nos irmãos da igreja do que nos irmãos fora da igreja. Você poderia olhar quais são os amigos que você escolheu. Então, se você escolheu não ter amigo na igreja, você não confia neles, não adianta ele ser crente, a melhor pessoa do mundo, ser pastor, líder de igreja, não adianta. Você decidiu não confiar, assim como você não confia às vezes no seu esposo ou na sua esposa. Acontece, pastor? Claro, há um tanto de mulher que confessa tudo a outros homens e a outras mulheres, mas não conta nada para o esposo, e não confia, é só isso. Ainda que tenha parceria, ainda que estejam casados. Quantos filhos contam uma vida toda para a tia, para a avó, para a vizinha, para o vizinho, para o professor, mas não abre uma palavra para os pais. E aí então você vai exigir, dizer: porque eu sou pai, você tem que ser íntimo meu, tem que conquistar, tem que arrumar um jeito, se vira. A gente não sabe como é que funciona, mas a gente sabe que as escolhas podem mudar, tá? Então, se você opta por andar mais, por confiar mais, por se abrir mais a uma pessoa que não está na comunidade, é simples, você vai mostrar a sua interação. Então, casamento, você pode escolher se casar com alguém que tenha fé, seja dentro da comunidade, mas você também pode decidir escolher namorar alguém que não seja da comunidade. E você vai dizer assim: mas ele é muito mais sério do que muitos rapazes da igreja. Ok, mas também fora tem muitos rapazes que não são sérios e que na igreja você poderia encontrar. Isso depende do quê? Da intensidade. Então, irmãos, se a igreja local, estou falando da igreja particular, não faz parte da sua agenda, preste atenção. Então, por exemplo, qualquer aniversário é motivo para você não participar dos programas da igreja, qualquer festinha, qualquer programação, qualquer série, qualquer evento que diz assim: eu vou lá e tudo. Então, automaticamente você está mostrando qual é o valor da sua agenda, o que tem valor. Então,
Então, se a igreja não faz parte da sua agenda, provavelmente vai ser um local onde você não vai querer ter tantos amigos, porque é comum a nossa agenda determinar as nossas relações. Então, às vezes, né, a gente vê, pelo menos um fato, eu conhecia um tempo um presbítero, que ele sempre dizia assim: quando eu me aposentar, eu vou trabalhar mais na igreja. Trabalhando, né, trabalhava na Vale como maquinista, e aí então ele sempre dizia que a agenda dele estava muito ocupada. Por quê? Porque o trabalho dele roubava a oportunidade dele ser piedoso. Aposentou, juntou um dinheiro e realizou um sonho, comprou um sítio, nunca mais voltou da igreja. A agenda dele não é a igreja, é a agenda. Então eu falo, em 2025, domingo de manhã, às 9 horas, né, no primeiro domingo de 2025, onde você estará às 9 horas da manhã e 19h30? Não sei, pastor, no sábado, porque você não tem agenda. Sabe o lugar onde você devia estar? É agenda, você já tem agenda. Então, quando lá em casa chega, eu tenho a questão pastoral, que é mais ainda, e aí quando chega alguma coisa, nós já temos um compromisso, mas até lá já tem. Então, você vai definir a prioridade da sua agenda, né? Então, a intensidade está aqui. A graça é outra escolha. A graça é quando você reconhece que viver com outra pessoa é difícil. Casamento é assim, não é? No casamento, a gente fala aqueles juramentos lá, né? Na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza. Aí a gente diz, até que a morte nos separe. Mas eu sempre peço para os noivos falar assim, que Deus me ajude. Porque, irmãos, né? Aí então nós vamos contar com a graça. A comunidade, ela é formada por pessoas que erram, pessoas que desafiam o nosso caráter, que testam o nosso temperamento. Existem pessoas que elas vão então afastar da realidade da intimidade, porque elas não vão conseguir lidar com isso. Mas é impossível você não conviver, e ainda mais se você decidiu viver a intensidade. E aí você vai saber, por exemplo, quem errou lá no episódio de Paulo e João Marcos. Paulo decidiu levar João Marcos por influência de Barnabé. No meio do caminho, João Marcos desistiu. Paulo ficou muito bravo. Lá na frente, Paulo diz para Barnabé: manda João Marcos, ele me será útil. Isso dá cada sermão, irmão. Dão 2 sermões. Primeiro, você tem que se preparar, porque na caminhada cristã, pessoas vão te abandonar. E você tem que se preparar, porque na caminhada cristã, você vai abandonar alguém. Então, se você sabe e contar as pessoas que te abandonaram na caminhada cristã, e você é daqueles de soltar lá no Facebook, a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Eu gostaria de pedir às pessoas que contassem quantas vezes precisou da sua ajuda e você não estava disponível. Então, porque é muito fácil dizer que o outro não fez. Então, preste atenção, assim como você tem horror de que pessoas frustraram os seus planos, você também um dia já fez isso. É inescapável. Não há como escapar dessa realidade. Então, frustração, decepção, né, difamação, isso sempre existirá, porque está no pecado. Mas eu preciso o quê? Amadurecer quanto a isso. Relacionamento é isso. Veja que em casa a gente tem uma paciência muito maior, paciência com os filhos, né? Quantos filhos que a gente sabe que desonrou o pai, trouxe prejuízo, mentiu, colocou o nome e a vida até dos parentes em risco, e a família disse: mas é do nosso sangue, vamos acolher, né? Na igreja a gente é do sangue de Jesus.
Então a gente espera que as pessoas demonstrem esse caráter, né? E qual é o outro ponto, que é esse aqui, que tem também tensão na igreja? Então é bênção e tensão. Bênção é liderança, tensão também está na liderança. Mas não existe liderança sem liderado, preste bastante atenção. E Deus colocou liderança, colocou líderes e liderados. Nem todo mundo é líder na igreja. E não é para ser não, tá, irmão? Não, todo mundo tem que liderar. Não tem que liderar. Se você não tem um chamado, e se você não tem habilidades, colocar você para liderar vai ser um desastre. Conta o caráter, conta a habilidade, conta a disponibilidade e efetivamente tem que contar o chamado. Diz, não, Deus me chamou para isso, eu desejo fazer isso, eu gosto de fazer. Mas ao mesmo tempo, a igreja é um local excelente para treinamentos. E aí em Hebreus a gente está encontrando aquilo que a gente sempre vai colocar uma vírgula. A ordem aqui é: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O que o autor está dizendo aqui? O autor da carta aos Hebreus, ele tem uma grande preocupação sobre líderes. Por quê? Porque ele está tratando de heresias que está entrando na igreja. Então, aquilo que eu tenho dito, igreja não é local de entretenimento. Eu vim aqui para me divertir, eu vim aqui para fazer festa, eu vim aqui para encontrar as pessoas que eu gosto, para a gente poder ter uma reunião descontraída, para a gente ir para acampamento. Mas presta atenção, tudo isso faz parte de um grupo, qualquer grupo. Se você é escoteiro, tá? Eu vou citar aqui, mas não é assim não. Se você é escoteiro, se você é maçom, se você é do Rotary, se você é do Lares, se você é de um grupo social da cidade, todo mundo vai fazer o seguinte: gente, vamos comemorar os aniversariantes do semestre? Vamos! Aí todo mundo vai lá e comemora. Mas às vezes o fundamento não é esse. Ninguém vai fazer grupo para comemorar aniversário. Vamos fazer grupo para a gente ter churrasco. Sempre dá errado, né? Já ouvi falar quando 2 homens resolvem fazer um churrasco, quando 2 mulheres resolvem fazer um churrasco? 2 homens compram carne e fazem negócio. 2 mulheres vão pensar na panela, vai pensar na faca, vai pensar na limpeza. Aí o churrasco não sai. Que vai assim, né? Aí os homens vão lá e sujam tudo. E aí, se umas mulheres boas estiver lá, vai lá e limpa. Se tiver, põe os homens para limpar e resolve. Então, esses grupos, eles existem com finalidades específicas. Só que o entretenimento, ele é bom, ele traz alegria, traz harmonia, traz paz. Então a igreja, ela vive isso. Mas quando a gente pensa em líderes, então o melhor líder não é aquele que lidera o melhor acampamento, o melhor líder não é aquele que faz as melhores programações, porque às vezes a gente avalia a igreja pela a sua agenda de programação. Irmãos, imagine só se nós definíssemos que a nossa igreja tem uma agenda. A agenda é estudo bíblico às quartas, reunião de oração às sextas, aos sábados atividade espiritual, domingo de manhã escola dominical e domingo à noite culto. Ou seja, você já tinha 5 atividades semanais de espiritualidade. Mas isso não satisfaz. Aí alguém quer mais uma coisa. Alguém quer fazer uma festa aqui, outro quer fazer um negócio lá, porque vai ficando mais gostoso e a gente então trabalha a união e a unidade. Chega uma hora que o estudo bíblico não é mais importante, mas o que? Encontrar as pessoas se torna mais importante. Por isso a gente pergunta: quem é que vai pregar? O culto não é mais importante, mas quem está no culto? Eu já ouvi e eu sei disso. Algumas pessoas chegaram a dizer assim: mas quando fulano não está na igreja, parece que não tem igreja. Não é legal. Quando fulano não participa da reunião, e quando fulano dirige, parece que é ruim. A reunião de oração dirigida por fulano, ela é mais espiritual do que dirigida por ciclano. A gente consegue fazer isso, irmão. A gente é capaz de fazer isso.
Por quê? Porque nossa ótica é o quê? Entretenimento. Então a gente busca uma igreja que vai fazer o quê? Nos entreter. Por isso, então, irmãos, vai chegar uma hora que a igreja vai elaborar um baile para os idosos da igreja. Por quê? Porque orar, jejuar e ler a Bíblia não atrai mais idoso. Mas se você faz um canjicão e traz eles aqui para dançar, não, vamos lá, não é tão bom aquela igreja, por quê? Mas como a gente proíbe, então às vezes a gente traz para o culto. Então às vezes a dança vai acontecer aqui, olha, na hora do culto. E aí, irmãos, olha a quantidade de igreja. Você já viu de filmagens de casais dançando na hora do culto, uma palestra para casais. Então a gente faz o que? A gente transforma aquilo que é espiritual em entretenimento. E com os líderes, a gente começa a olhar a liderança da igreja como empregados nossos, e nós nos colocamos como clientes na igreja. Então, se esse líder não me agrada, eu não pago. Eu pastoreei uma igreja, eu dava atos pastorais, e que a maior força que essa igreja tinha era de contrabando de dízimo. Como assim, pastor? Vou falar. Os membros de igreja que não concordavam mais com a ação da igreja e do presbitério paravam de entregar dízimo na igreja e entregavam na igreja batista da mesma cidade, que era desse tamanho, e falavam para todo mundo. Porque são clientes, não são liderados, não são pessoas que estão sendo conduzidas. E aí, irmãos, ninguém consegue ficar nessa. Ainda ninguém consegue. Olha o espírito que há por trás disso. Porque líder é funcionário, virou empresa, é um parque de diversão. Nesse parque de diversão, os líderes têm que fazer o que eu gosto. E se eles acompanharem minha vida, eu saio fora. Eu destituo o papel deles de líder e obedeço. Então, irmãos, numa igreja ou em qualquer organização, mas nós somos da igreja, existem lideranças de Deus que mandou. E agora, segundo o texto, existem os liderados. Agora, pastor, quem é mais importante nessa história? Segundo o texto bíblico, é assim: os líderes são os que mais servem. Os liderados são servidos mesmo. Então eles vão ser conduzidos, vão ser pastoreados. Então quem assume o papel de liderar, saiba que ele vai lidar com conflitos, ele vai querer ouvir o que as pessoas têm a dizer. Mas o líder não é obrigado a fazer a vontade das pessoas. O líder eclesiástico, ele é obrigado a fazer a vontade de Deus. Mas agora, lembre-se disso, sempre haverá dois problemas. Primeiro é o líder, mas aqui é a definição, líder e liderado. Mas aqui está o conflito, e talvez a gente tenta descobrir isso, né? Nós vamos lá. Primeiro, é o autoritarismo e a rebelião. A rebelião pertence a quem? Ao liderado. A única coisa que ele tem que fazer é agir numa rebelião. Então, irmãos, o que o Hebreus está tratando é isso aqui: obedeça. A expressão de obedecer aqui é esteja debaixo do comando. Mas ele disse que são líderes que estão velando pela alma. Então preste atenção, mesmo quando líderes estão corretos, você ainda vai encontrar o quê? Rebeldes. Então, os rebeldes não existem só porque o líder agiu errado. Não, irmãos. Vou citar um exemplo. No mês de junho a gente vai falar sobre família, e eu vou dar uma palestra para responder as perguntas sobre namoro, noivado, casamento, divórcio e novo casamento. Então vamos falar sobre isso, para tirar umas dúvidas que sempre bate a porta. Então,
que a gente encontra em liderados? Especialmente nessa questão de casamento, com quem você casa, não casa. Quanto mais fiéis os líderes desejarem ser às Escrituras, menos a igreja deseja ser liderada por esses líderes. O dia que o líder diz, você não deve se envolver, namorar com alguém que não é crente, a família toda é contra. Uns dizem assim, eu concordo, mas está acontecendo, vou fazer o quê? Liderado. Agora é o seguinte, só que não é o papel do liderado, do líder. O papel do líder é fazer com que a Escritura seja aplicável. Aí resolve então divorciar-se. E aí de novo os líderes vão lá. Não é nem a ideia do líder, é o que o texto bíblico diz, irmãos. Aí levanta-se a rebeldia contra o líder. É o líder que é o problema, e não o texto bíblico, porque o texto bíblico não tem poder sobre essas pessoas, mas eles vão se levantar contra quem? Contra quem está fazendo a ordem bíblica ser executada. Aí agora vem o novo casamento, em condições, né? A gente poderia assim, casamento legítimo, certo? Divórcio legítimo, novo casamento legítimo. Mas preste atenção, casamento ilegítimo, casamento errado, divórcio ilegítimo, novo casamento ilegítimo. Então a gente lida demais com isso. Agora mais uma grande coisa, o tipo de roupa que se veste, as palavras que se, olha o tanto de expressão que às vezes a liderança vai trabalhar. Estou falando aqui de alguém que está utilizando o texto bíblico para liderar. E você vai encontrar os rebeldes. E a Bíblia fala sobre os rebeldes. Às vezes a gente não olha com tanta clareza, mas no Antigo Testamento a gente encontra cada expressão sobre rebeldia contra os líderes, buscando cumprir a vontade do Senhor. Lembra de Samuel e Saul? Samuel ia trazer uma palavra de Deus e oferecer um sacrifício. Só que Saul ficou apressado. Não, vamos fazer aqui, esse negócio aqui junto a todo mundo. De uma hora para outra, Samuel se reúne com o pessoal e a gente precisa fazer um sacrifício e receber de Deus instrução e uma resposta. Era para poder sacrificar todos os animais, não era para guardar nenhum. Não era para ele fazer sacrifício, porque ele não é sacerdote, ele não é profeta, é rei, e rei não apresenta sacrifício. Mas foi lá Saul e resolveu. Quando ele termina de fazer, ele é desobediente. Chega Samuel, aquilo é chamado de rebeldia. Por quê? Porque ele não obedeceu às ordens. Não é porque ele não obedeceu Samuel, irmão, é porque ele não obedeceu o quê? Ao texto bíblico. Ananias e Safira, eles mentem, o ato deles é um ato de rebeldia. Eles mentem para os apóstolos, eles mentem para a igreja. Só que Deus tem ele como mentiroso a quem? Ao próprio Deus, mas por meio da comunidade. Os atos de rebeldia do Antigo Testamento eram tratados de forma severa, porque entendia que isso corrompia a instituição. Abirão e Coré, eles começaram a falar mal de Moisés. Eles começaram a retalhar a liderança de Moisés. Moisés era um homem que errava, irmãos, com certeza, mas foi o líder que colocou. Deus é tão espetacular quanto a isso, que ele fez o quê? Quando atravessa o Mar Vermelho, eu não sei se você já observou, lá no verso, capítulo 14, no verso de 30 e 31, está lá a explicação por que Deus fez aquele milagre. Você matar sua curiosidade, está lá explicadinho, está assim: para que as pessoas acreditem em mim, e que Moisés é o meu líder. Então o milagre ele tinha dois propósitos: um para glorificar a quem? A Deus, e um para glorificar a qual outra pessoa?
Eu sei que você não vai querer usar esse termo. Você fala, não, pastor. Irmãos, o que é glória? Glória é peso. Peso é autoridade. De onde vem a palavra glória? Ela vem das roupas que um soberano usava. Uma coroa, um cetro e um manto. Por isso, então, ele está revestido de peso. Uma coroa de quase 30 quilos na cabeça, de ouro. Um cetro, quase 50 quilos, aquele cetro bem montado. E um roupão de couro que vinha sobre ele, que era chamado de manto. E aí, então, aquele manto, ele não vestia sozinho, mas quando ele estava sentado no trono, vinha e colocava sobre. Por isso, então, vem a palavra glória, peso. Moisés tinha glória, a glória dele. Qual era a glória de Moisés? Qual era o peso e qual era a autoridade de Moisés? Obedecer a Deus e guiar o povo de Deus. Por isso, então, Deus mostra a glória dele abrindo o mar e dá glória a Moisés em termos de autoridade para que ele atuasse. Tanto que lá no Novo Testamento é dito que o povo de Israel foi batizado em Moisés. Batismo em nome de Jesus, não é? Mas eles foram batizados em quem? Em Moisés. Mas Moisés, o povo de Israel, ficou debaixo d'água? Não. Como é que se batiza sem colocar debaixo d'água? Água, irmãos. Por isso que nós temos a tese também de que batismo não é necessariamente imersão, mas batismo é submissão. Então o povo foi batizado em Moisés porque o povo fez o quê? Se submeteu a Moisés e nem água tinha. Mas quem é que ficou submergido em água? O exército do faraó. Então, na verdade, irmão, se a água é a condição e a submissão, quem foi batizado foi o povo de Israel. Só que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 e 2, diz que o povo é que foi batizado. Então, irmãos, o batismo, olha a forma: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ou seja, debaixo da autoridade do Pai, do Filho e do Espírito. E a água, pastor? A água é a declaração da pureza, da purificação. A quantidade de água é para imergir ou para aspergir? Todo o Antigo Testamento, para purificar algo, não se mergulhava, só jogava. Já viu que a palavra purifica-me com sopo? Tá? O que é ensopar uma coisa? É enfiar na água? Ensopar alguma coisa é molhar. Então não é necessariamente, tanto que o ensopo era utilizado como uma brocha de plantas, enfiava na água e ó, chama-se aspersão. Quem é que mais faz isso, que a gente poderia lembrar, é quando você vê um sacerdote católico enfiar aqui assim, e aí o negócio enche de água, água dentro e faz assim. Pastor, é essa a expressão? É. Imagine só você mergulhar todos os objetos do templo. Pega o altar. O altar é enorme. Aí você dá, eu tenho que mergulhar o altar. Não, aspergia o altar. O sangue não mergulhava as coisas no sangue, mas aspergiam as coisas com sangue. Então a expressão é por cima, mas dando a ideia o quê? Que eu estou submetendo-me à autoridade de alguém. Então a rebeldia sempre foi tratada, chamado que a rebeldia está associada à idolatria. Por quê? É quem governa o seu coração. Então, irmãos, quando nós lidarmos com a liderança da igreja, que você não utilize a performance da nossa geração meio extraviada, dizendo, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Essa expressão, irmãos, não tem validade. Não tem. Não se preocupe. Não existe uma ordem bíblica. Quem diz isso é Davi. É Davi que decide não tocar em Saul, alguém que já havia sido destituído de autoridade. Deus
já havia arrancado o trono de Saul. Deus já havia dito para Davi que o trono era dele. Samuel já tinha dito para Saul: o trono não é mais seu. Então, irmãos, às vezes a gente vai interpretar errado. E aí, então, por medo e não por obediência, a gente não consegue lidar com líderes. E a gente às vezes coloca líder onde? Lá em cima. Não é para isso. Mas todo líder tem que ter uma marca, que é a obediência à palavra. Por isso, irmãos, todas as pessoas recebidas como membro na igreja presbiteriana, ela recebe uma instrução. Você promete ser fiéis às autoridades desta igreja, desde ou até que elas estejam submissas à palavra de Deus. Tá, irmãos? Então, essa frase lá. Então, não é para ser submisso de forma cega, é para ser submisso de forma de olhos abertos, olhando para onde? Para as Escrituras. E todo líder que se preze, ele vai deixar insatisfação. Por quê? Porque ele vai lidar com o pecado, irmãos. Vou usar aqui a expressão, mas não por comparação. Tem algumas pessoas que dizem assim: mas Jesus não agradou todo mundo, tá vendo? Irmãos, é mais ou menos assim. Você é uma pessoa muito enjoada. Você é uma pessoa que dá confusão o tempo todo. Aí as pessoas dizem para você assim: mas é muito difícil conviver com você. Ela diz: nem Jesus agradou a Deus. Ele está dizendo que Jesus é ruim de jogo. Não é isso, irmão, não é isso. Então, preste atenção. Nunca use essa expressão para dizer que as pessoas não gostam de você, porque pessoas são ruins, são difíceis. Mas lembre-se, toda pessoa justa causará insatisfação. Toda pessoa justa. E Jesus é o justo. Eu não sou. Então, olhar para Jesus e dizer assim: as pessoas não concordam. As pessoas não concordam com Jesus porque ele era correto. E ele confrontava o mal. E o mal que há em mim não suportava a justiça de Cristo. Por isso, então, as pessoas faziam o quê? Não gostavam dele. Não é que ele é ruim. Ele diz: o mundo me odeia. E se vocês fizerem o que eu faço, o mundo vai odiar vocês. Então preste atenção. Dizer que esse bairro todo ama a nossa igreja, tem um negócio errado. Tem não, pastor? Tem que ter, irmão. Ou a gente condicionou a mensagem, ou a gente não influencia de verdade. Então, ser omisso é o melhor modo para as pessoas gostarem da gente. Você abre mão, eu sou omisso, não vou falar nada. Então, como líder, se você não fala nada, se você não repreende, se você não toca na ferida, todo mundo vai gostar de você. Mas o dia que você fala assim: olha, eu preciso me posicionar. Aí as pessoas falam: mas não achei que você era assim igual eles. Você vai ouvir isso. Mas o líder foi chamado para isso, irmãos. O líder foi chamado para apacentar. Aqui é velar pelas almas. O que é velar? Para nós, todo mundo sabe o que é velar. A gente sempre lembra. Lembra do defunto e das velas. Aí passa a noite toda com as velas acesas e o defunto vela. Irmão, velar é cuidar. É a ideia de que você está olhando, por isso que as velas estão acesas, para que você possa observar quem está lá. O defunto não é para contar piada para o doutor. Essa é a melhor parte, né? Gente, não sei, não está tendo mais esse velório. Uns velórios de defunto que a gente lembra a vida toda, a gente pega umas 10 piadas. De vez em quando as pessoas vão assim: você podia ouvir mais baixo? Mas pode rir? Não? E pode. Eu participei, irmão, de um velório que o marido, ele faleceu e o corpo dele foi preparado para 72 horas, por causa de um parente que estava para chegar e que poderia executar. Aí marcaram, então, 24 horas. Ele foi para o velório, primeiro à noite. Aí daí a pouco só vai ter que esperar mais 24 horas. Aí eu falei: não, vai aguentar 2 velórios, vai na fome. No meio da madrugada, a viúva chegou e disse: posso ficar aqui com vocês? Estava lá contando as piadas, contando assim. Aí ela: sabe por quê? É porque meus parentes estão chorando demais.
Eu não estou aguentando mais, eu estou nesses dias, eu estou precisando dessa lugar também. E eu sei que vocês vão ligar. Porque eu e meu marido achava esses lugares na hora. Então, irmão, se alguém estiver rindo no velório do seu marido, lembre que você já viu o velório do outro. Não fica com raiva, não. Sério. Se você não fez isso, você não é normal. Tá bom? Aí, pega para não ter velório. Pega para não ter velório. Tá? É sério. Então, resolve esses negócios. Então, velar é cuidar. Agora, irmãos, o líder, ele pode errar? Sim. Ele pode ir para o autoritarismo? Com certeza. Então, assim como o liderado deve compreender a liderança, também o líder deve perceber quando ele está extrapolando. E a organização deve ajudar, a igreja deve ajudar, o conselho, que é o nosso caso aqui, ajuda diaconal, e a gente precisa, porque é muito comum, irmãos, pessoas, quando recebem a autoridade, eles não conseguirem liderar, mas eles se tornam autoritários, né? Então você vai ver pessoas que elas acham que agora as pessoas são obrigadas a atendê-las sem questionar. Antes as pessoas ouviam, antes as pessoas conversavam com ele, e agora então ele diz: não, eu não tenho diálogo, minha posição é essa. Esses líderes podem trazer transtorno, podem, e aí o negócio é complicado. Então qual é o risco do liderado? Autoritarismo. Qual é o risco qual é o risco do líder? Autoritarismo. Qual é o risco do liderado? Rebeldia. Tanto um quanto o outro é cobrado na Bíblia. Vou te mostrar um exemplo de autoritarismo de uma pessoa que eu citei agora, Moisés. Quando Moisés viu um egípcio e um hebreu brigando, Moisés já tinha uma informação. Qual era a informação? É de que ele era alguém que tinha que cuidar do povo dele. E ele então viu aquela briga, foi lá bravo e acabou fazendo o que com o egípcio? Matou o egípcio. O que ele usou? Ele abusou do poder que ele tinha, da força. E presta atenção, irmãos, a Bíblia diz que Moisés era um homem manso. Entendeu? Sua mansa. Foi lá e matou os caras, matou. E aí todo mundo começou a falar: você vai acabar com a gente, né? Você vai destruir a gente. E aquilo incomodou Moisés. Segundo episódio, Moisés não entra na terra prometida. Você sabe o motivo por que Moisés não entrou na terra prometida? Autoritarismo. Autoritarismo. Deus falou com esse Moisés: vai ali e toca na rocha, dá água ao povo. E o povo buzinando ele, Moisés. Todo líder sofre isso. Toda mãe, vou pegar aqui, toda mãe, todo pai que começa a falar na orelha, daqui a pouco é uma panela. Eu estava lá, o que eu fiz? Se me irritou. Moisés estava assim nessa linha. E Deus falou assim: Moisés, vai lá tocar, vai chegar a água, dá água para o meu povo. E Deus não deu mais nenhuma outra ordem. A Bíblia diz que Moisés chamou o povo: seus sem vergonha, vocês não valem nada, Deus que cuida de vocês, minha vontade é matar vocês tudo. E ele enfia com raiva a vara na rocha. A turma bebe água. Termina, Deus fala assim: ô Moisés, não vão ali na tenda para a gente cuidar. Eu já vi o menino, vão ali no banheiro, traz Arão. Aí, para quê? Se ele era gávea, né? Aí Deus, vou te explicar daqui a pouco. Chega lá e disse assim: quem diz para você brigar com as pessoas? O povo é meu. É meu. Você está arrancando e esfolando a carne do meu povo. É meu povo. Por causa disso, você não entra na casa. Essa é a explicação, irmão. E aí ele diz assim: e você, Arão? Eu fiz tudo o que eu sou. Não é mais ou menos assim? Vai lá, dá uma lidinha lá para você ver. A rebeldia faz isso, irmãos. E a gente fala assim: meu Deus, é sério. Então Deus está vendo. Qual é o problema, irmãos? É que a gente não tem um quadro dizendo para os liderados: ok, você está no caminho certo.
E a gente não tem outro quadro dizendo para nós assim, ó, líder, você está indo bem. A gente fica buscando de Deus orientação para tomar as melhores decisões. De vez em quando você vê que os líderes têm conflito. Eles necessitam da graça, da oração dos irmãos, do apoio, da coragem, do ânimo. Como é bom, irmãos, eu ouvir as pessoas chegarem, não bajularem, mas dizer, pastor, como foi importante ter ouvido isso, como foi importante ter recebido o seu conselho, eu tomei decisões que foram maravilhosas. Quando você chega para um líder da igreja e sabe, não bajulá-lo, mas dizer assim, especificamente a utilidade. Mas é muito comum que, irmãos, eu escolhi a falha do líder. A falha, e aí então eu transformo a falha do líder na pessoa. E a pior coisa que tem. Eu assisti um filme onde um casal, acho que tinha 2 filhas, agora eu não me lembro, mas o que me marcou no filme foi o final. Depois eu lembro o nome do filme, também foi embora. Lá no finalzinho, a menina, filha, que ficou sabendo que o pai traía a mãe, então foi a pessoa que mais encorajou a mãe a fazer o quê? Divorcia. E aí então ela transformou o pai dela num crápula, na pior pessoa do mundo. E ela não queria mais contato com o pai, não queria mais conversa com o pai. O pai nunca fez nenhum mal a ela, mas ele traiu a esposa, traiu a mãe. Então para ela aquela imagem lá estava destruída. E aí então eles separaram. Só que você sabe, né, que briga de marido com mulher, você não faz o quê? Nunca diga para separar, porque você pode, daqui 2 meses, ver que estão bem, e dizer assim, ó, fulano, não é só me ensinar. Porque na hora que eu estava ali, em vez de você me ajudar, incentivar, ser fiel, você quisia desgraçar. Você estava de olho no meu marido. É mais ou menos essa conversa. E aí então, ela carente, a mãe, o marido tentando provar que foi um vacilo. É sempre assim, né? É um erro só por uma vez, tentando lá e tal. Até que ela aceita sair com ele um dia. Eles jantam. E o que veio, irmãos? Toda aquela expectativa no coração dela, assim, isso pode ser corrigido. E ela decidiu então perdoá-lo, e eles escondidos, que agora está aparecendo 2 adolescentes fugindo da filha, porque a filha tinha um ódio mortal do pai, e eles vão lá, até que a menina encontra com ele na rua, mãozinha dada, namorando, escondido. Já viu namorar escondido na rua? Deu um monte de fazer. Aí a menina chegou e acabou os 2. A mãe olhou para ela e disse: minha filha, eu não posso transformar o seu pai em um ídolo. Isso não é ídolo. E aí contou todas as outras coisa boa, virtudes e tudo. Ele errou nisso. Mas ele é um bom pai, sempre responsável, caminhou conosco, cuidou de vocês e tudo. Eu decidi perdoá-lo, porque eu acho que ele não é isso. E às vezes, irmão, a gente trata o líder assim. O líder, por outro lado, acha que o liderado é o erro dele. Eu disse que é mais fácil nós rejeitarmos um adúltero que pecou uma vez, traiu uma vez, do que um fofoqueiro que fica contando 1000 histórias para a gente. Então o fofoqueiro ele é permanente, e às vezes o ato do adultério foi único, uma vez só, mas a gente diz o quê? Que o adultério é mais prejudicial do que o fofoqueiro, e o fofoqueiro está destruindo vida, criando animosidade, briga e tudo mais, mas a gente tem mais dificuldade de acolher o adúltero, porque são os pecados da sexualidade, do que acolher o quê? O fofoqueiro. Porque o fofoqueiro, ele só traz informação boa para nós, as coisas sérias, que fica sabendo nos bastidores, nos corredores, chega aqui, já ouviu falar, vamos orar? Vamos orar? Ora por quê? Estou sabendo, você está sabendo disso e tal.
Então, às vezes, o liderado, por que eu usei isso aqui, irmão? Nós tivemos uma série de mensagens sobre presbíteros e diáconos recentes. Então, o líder, ele está aqui para cuidar. Esse é o papel. Ele fala, mas o foco deles, o liderado é buscar o pastoreio. Isaías, desculpa, se eu não me engano, Oséias que fala assim, porque no meio do povo de Deus tem ovelhas. Irmãos, e caracteristicamente ovelhas são animais mansos, dóceis. E ele diz, mas são ovelhas que dão cabeçada, que mordem e dão coice. E a gente vai lidar com esses grupos. Como resolver conflito, como instalar medidas para contribuir. Toda ovelha precisa de limites. Toda ovelha. Então, os líderes da igreja, eles são chamados para cuidar dessas ovelhas que têm dificuldades. E as ovelhas deveriam olhar como representantes do bom pastor. Às vezes você encontra a igreja em que a liderança está em harmonia e ela produz grande benefício. Mas às vezes você chega numa época que a liderança vive um momento difícil e as ovelhas estão vivendo a rebeldia. O que a gente precisa fazer quanto a isso? Primeiro, ouvir o que Deus tem a dizer sobre líder. Então, não existe igreja do Senhor Jesus sem líder. Não existe. Não existe. E eles não são mais importantes. Eles têm utilidades diferentes. Por isso que ele vai dizer, obedeça aos nossos guias. Pessoas experimentadas. Na nossa igreja, você tem ainda a liberdade de escolher esses líderes, de trabalhar isso. É um período de 5 anos que ele vence, né? Tem igrejas pelo mundo afora que o presbiterato não vence. Então a pessoa passa, com algumas igrejas presbíteras nos Estados Unidos, se você tem 5 presbíteros, se não houver interrupção, eles estão lá como líderes e nem eleição mais tem, não tem mais escolha. Por exemplo, a igreja Casa de Oração, que tem um sistema presbiterial muito parecido, não é a igreja cinza das mães do véu, né? Embora a Casa de Oração cristã, ela tenha o véu, mas com um comportamento totalmente diferente. Lá, você elege um presbítero, é vitalício. Então, só quando ele deixar, que entra outro. Então, não vem esse mandato. Nos Estados Unidos, muitas igrejas presbiterianas, elas são assim. E os liderados, né, a revista nossa, ela dá aqui. Que diferença faz para você saber que Deus estabeleceu a liderança da igreja para o benefício dela? Primeiro, para os líderes, disponham-se a usar em todos os momentos a palavra de Deus como fonte de instrução e modelo para o exercício de sua liderança. Então, irmãos, não é a sua empresa, na minha empresa, lá a gente governa assim, eu não quero saber de sua empresa pensa. É o que a Bíblia diz, e como a Bíblia diz. Porque na empresa, você precisa ter sucesso. E às vezes, líderes de igreja, eles precisam do fracasso. Como assim, pastor? Existem igrejas, irmãos, somente com o fracasso dos líderes que ela vai à frente. Mas como? Somente quando ela é bíblica e desagrada todo mundo que ele está exercendo verdadeiramente o pastorado ou o ministério de liderança. Por isso, muitos líderes, irmãos, são líderes de insucesso, são líderes de fracasso. Por quê? Porque ele vai querer aplicar o texto bíblico. E aí então, ele vai ser extremamente o quê? Mal sucedido. As pessoas não vão querer. Segundo, para os liderados, disponham-se a amar seus líderes e a todos os membros segundo a vontade de Deus. E a gente precisa disso. Os líderes podem ser treinados, mas os liderados também, irmãos. É muito comum a gente fazer treinamento para os líderes. É isso mesmo, treina. E os liderados, como é que eles são treinados?
faz um curso, né, de obediência à liderança. A gente tem até medo de falar isso. Mas como assim, pastor? Vai fazer uma cartilha e agora eu tenho que ir? O líder é obrigado a obedecer uma cartilha. E o liderado? Né? A turma, estou vendo aqui, alguns de vocês trabalham na área de contabilidade. E o que os donos de contabilidade dão vontade de fazer com os donos das empresas? Dão uns cascudos, porque ele repete ano após ano: esse documento não pode, isso aqui não pode, isso aqui não está certo, isso aqui e tal. E aí o liderado, o dono da empresa diz: não, você que faz serviço aí. Ele diz: não adianta. Não adianta. A igreja é a mesma coisa, irmão. Eu, pastor Edson, essa semana a gente conversando, né, a gente foi falar sobre família, aí entramos no assunto do casamento, né? Via de regra, o que a gente ensina sobre casamento, segundo o padrão bíblico e os nossos padrões constitucionais, não são lembrados nas discussões. As pessoas parecem que esquecem assim. O namoro, que a gente chama de namoro misto, o namoro de esfrega de 10, de 20 anos, namoro de 20 anos, 15 anos, membro de igreja, como? Segundo, o viajar sozinho, o andar sozinho, todo mundo é absurdo, pastor. Você está pensando que você está falando mal do meu? É assim que a gente toma, de enquanto, ele vai dar um conselho. A roupa, não tem nada a ver com a minha roupa não, pastor. A Bíblia. Aí quando vem o casamento, a cerimônia de casamento, irmãos, o preparo para se casar, aí é outra história. Aí não deu certo, vou divorciar. Aí pessoal, mas assim, mas não concordo. Não, eu sei, porque é contexto bíblico. Agora, pastor, já divorciei, já me descontaminei, eu estou pensando em namorar. Na verdade, eu já estou namorando. Assim, na verdade, nós estamos vivendo juntos. Eu só vim aqui para o senhor fazer uma reza para validar. Então, calma, Deus abençoe, então. Não, pastor, tem que ser com cerimônia. Eu não sou palhaço, não. Não vou fazer cerimônia, não. Assuma a responsabilidade. Porque assim as pessoas. E aí depois do mundo, pastor, não quis fazer meu casamento. Eu falei, nem Deus. Pastor, não deu certo. Vou separar. Você gosta de casar, né? É a segunda vez, então para a terceira. Sou defensor do casamento. 3, 5, 10. E no final da história, quando a gente volta para ensinar os filhos, ensina aqui, quando chega em casa, não, diferente. O pastor falou lá e tal, mas em casa é diferente. Em casa pode, aquele negócio todo. Aí a gente fica assim, né? Solto nessas histórias. Por quê? Porque a palavra não é o que a igreja ensina. Eu sou o maior defensor de que a igreja não pode taxar regras que não sejam bíblicas. Se você não consegue comprovar biblicamente ou por estrutura bíblica leis, então a igreja tem que tomar cuidado, porque às vezes a igreja proíbe, mas a Bíblia permite. Então às vezes toma cuidado. Então sou o primeiro. Se existem regras, então por exemplo, se você há um certo tempo era da igreja Maranata, se você começasse a namorar uma pessoa que não era crente, automaticamente você, se você firmasse isso, você deixava de ser membro. Automaticamente. Só que agora é o seguinte: quem é que vai colocar em prática essas regras? Todo mundo vai cobrar a firmeza da igreja. Não é da igreja, não é dos membros da igreja. É a firmeza do conselho. Mas agora é o seguinte: pode cobrar a firmeza do texto bíblico a você que cobra a firmeza do conselho? Não, não pode. Não pode. Por quê? Que aí nós perdemos a graça. Mas quando as pessoas cobram da igreja, é lei. E é difícil, irmãos. E aí a gente tem um monte de assunto. Então mês que vem a gente vai tratar desses assuntos que envolvem família. Tá bom? Então prepara o lombo. Vamos ficar em pé? Irmão, vamos aproveitar o microfone, né? Pedir ao nosso irmão presbítero Julimar para orar. A gente adquiriu 2 microfones sem fio, então eu estou fazendo teste neles agora. Opa, e a noite está desligando aí, velho?
Vamos orar, irmãos, então, pedindo a Deus que nos abençoe nessas questões, né, de líder e liderado, e que não haja autoritarismo e que também não haja rebeldia. Se houver, que a gente tenha amor para lidar com essas pessoas. Ó Deus, muito obrigado por esse momento muito precioso. O Senhor mesmo nos trouxe tua casa para ouvirmos os ensinamentos pertinentes a todos nós. Fazemos o que desejamos a tua graça, a tua misericórdia, os ensinamentos do Senhor a cada dia, porque sabemos que somos pecadores e o pecado sempre nos ataca e nós dependemos da direção, da orientação do teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, por nos fazer em comunidade, em líderes e liderados. Este é o povo do Senhor, a comunidade do Senhor, que o Senhor escolheu e tem sustentado, Pai, com a tua graça maravilhosa. Amém. Obrigado, Pai, por este momento, e que possamos, Pai, ser moldados, ser ensinados, transformados pela instrução da tua palavra. Sim. Obrigado pela vida do pastor Alex, que tem, Deus, trazido todos esses ensinamentos. Que o teu Santo Espírito, o estudo do Espírito do Senhor esteja sobre ele e que ele venha falar, Pai, segundo a tua vontade. Sim. Não por ele mesmo. Nós agradecemos, Pai, por ter um dia na tua presença, nos traga logo mais aqui, Deus, para mais uma vez sermos orientados, edificados pela tua palavra. Amém. Toca no nosso coração, tira tudo aquilo, Pai, que nos impede de sermos, ó Deus, transformados. Sim. Pelo poder da tua palavra. Obrigado por aqueles que nos visitam. Também, Pai, que a tua palavra possa encontrar guarida no coração deles. Sim. E que possa, Pai, também ensiná-los, ó Deus, quanto a obedecer a Cristo, a aceitar a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém. Oramos, ó Pai, com gratidão. Pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente tenha um bom domingo, e à noite nós temos cultos, cerimônias de ordenação oficiais e ceia. A gente já fez as inscrições, elas encerraram. Se você não fez a inscrição, não venha, porque a gente vai ter que segurar, porque nós temos um número certinho para a gente poder participar hoje à noite, tá? A turma que já fez a inscrição para poder participar conosco. Que Deus nos abençoe.